arranjo físico, né? Layout. A forma aportuguesada de se escrever assim como se pronuncia, tá? Layout. O Petrônio trabalha com esse aportuguesamento da escrita do layout. É fundamental dentro de qualquer estrutura organizacional a aplicação, o uso do layout. Quando a gente tem já o conhecimento de qual é o produto que nós vamos trabalhar, que a indústria de manufatura ou o setor de serviços vai atuar, você define ali localização, você tem as ferramentas para, né, estruturar a sua rede de suprimentos, você sabe a capacidade de produção, nós partimos deste ponto. Posto máquinas e equipamentos de acordo com o produto ou o serviço que será prestado e desenvolvido. Então, qual que é o conceito mais básico, dentre vários que existem para layouts? É a forma pela qual máquinas e equipamentos são dispostos, organizados dentro da estrutura, né, de produção. Então, quando a gente vai, né, aplicar o uso do layout, a gente está exatamente falando na forma pela qual a gente vai organizar a infraestrutura dentro da estrutura, tanto no setor de serviços quanto no setor de indústria. E aí talvez a gente possa ter algumas dificuldades de compreensão quanto à aplicabilidade, quanto ao uso disso, né? Do que me vale fazer uso, uma análise, uma compreensão sistêmica do meu sistema de produção para a aplicação do arranjo físico. Ora, é simples. Vamos partir aqui de um pequeno exemplo doméstico. Provavelmente, você já deve ter tido uma situação de ter que entrar com um móvel dentro da sua residência e, por diversas razões, aquele móvel não entrar. Então, na sala, o sofá não cabe, a estante ela não cabe, você não consegue adentrar com os móveis dentro dos cômodos, ou porque a estrutura de construção, né, ficou pequena, ela não foi bem planejada. Aqui a gente já está falando de layout. Quando você tem uma estrutura física que precisa de vários compartimentos, de várias etapas, né, que ela exige que você tenha separações, aqui já se aplica o arranjo físico. Quando você tem uma linha de produção, e aí você vai colocar uma infraestrutura dentro de uma estrutura, é necessário que você pense a forma já aonde as máquinas vão ficar e com, né, a necessidade de fluidez, de fluxo dentro daquela linha de produção. Então, aparentemente, o layout ele pode ser simples no linguajar, mas nós temos toda uma filosofia, toda uma análise que realmente impacta na produtividade, na fluidez do processo produtivo, tanto no setor de produtos ou de serviços. Olha só, provavelmente você já deve ter consumido um serviço, né, ou trabalhado em uma organização onde o fluxo estava confuso. Você entra em um corredor de uma determinada empresa e você não encontra saída daquele lugar. Você fica ali meio que perdido se você vai para a direita ou para a esquerda, ou você tem que retornar. Isso fala de layout. Quando você está dentro da indústria, você tem uma situação ainda mais necessária a aplicação do uso dos layouts. Olha só, você tem no setor de alimentos aí a questão de área limpa e área suja. São áreas que não podem ser cruzadas. Existem determinadas fases do processo produtivo que você não pode voltar, ou até mesmo voltar com o produto, porque você gera contaminação. Então, é necessário um fluxo que ele seja contínuo, que você não traga interrupções no seu andamento. Isso leva a gente a realmente pensar, né,
em toda uma fluidez contínua, ininterrupta do processo produtivo. Você precisa entender quais são todas as máquinas e equipamentos que você precisa colocar dentro dessa organização, dentro dessa estrutura, dessa instalação, para com que você tenha um processo organizado, etapa por etapa, para com que você não gere dificuldades do fluxo em qualquer tipo de processo. Então, esses arranjos físicos, os layouts, ele tem esse estudo de fluxo progressivo, né? Inclusive a capacidade de flexibilidade de circulação dentro de um ambiente, de você conseguir gerar um atendimento melhor para um cliente. A gente sempre tem uma situação de poder ir consumir, né, um produto num setor de serviços e acaba que, às vezes, a gente fica, por exemplo, numa fila, né, lá em planejamento e gestão da qualidade, a gente estuda a teoria das filas, que advém, né, da pesquisa operacional. E a gente estuda um pouquinho essas teorias e o que acontece? Quando você está, por exemplo, num setor de alimentos, por exemplo, num restaurante, você tem uma fila e você tem pessoas transitando no meio dessas filas, umas com os pratos, pessoas conversando. Você tem ali um ambiente extremamente propício para contaminações. Então, é necessário que você estabeleça essa fluidez do processo. E quando você pensa num posto de trabalho, numa máquina ou num equipamento, isso tanto dentro do setor de serviços quanto de indústria, principalmente. Uma máquina, ela precisa oportunizar a melhor movimentação possível para o trabalhador. Aí a gente está falando de economia de movimentos. Essa economia, ela reduz, né, o estresse, ela gera um aumento da produtividade, da flexibilidade e vai proporcionar um ambiente de trabalho mais adequado. E nós não estamos falando somente de infraestrutura, de máquinas e equipamentos, seja de escritório, seja, né, de qual ambiente organizacional você possa pensar ou estar trabalhando. Inclusive, iluminação é uma questão ergonômica que envolve uma questão de layout. Imagina você trabalhar em um ambiente escuro. Isso vai te dar fadiga visual, isso vai gerar um momento de estresse, erro, né, no cumprimento daqueles procedimentos operacionais padrões. Inclusive para um setor de serviços, uma loja, por exemplo, setor de utilidades ou, enfim, vestuário. Quando você vai num ambiente escuro, você diminui a capacidade de compra. Então, o layout, ele precisa fazer essa análise de como as minhas máquinas, imóveis, toda a estrutura necessária para aquele processo organizacional ter fluidez, estarão colocadas, dispostas. E a gente tem N situações, né? Caixas no final de um determinado estabelecimento, aí em outros está na frente do estabelecimento. Então você tem situações que você precisa realmente fazer análise e compreender se o seu nicho de trabalho suporta aquele tipo de organização que você colocou toda a sua infraestrutura para atender a sua demanda. A literatura, ela apresenta 4 tipos de layout, com um conjunto, uma combinação destes 4. E nós temos também uma questão de terminologias que elas se diferenciam de autor para autor. A ideia é com que a gente fale de uma por uma aqui dentro e apresente, né, para qual ambiente se enquadra os tipos de layout. Então, a gente tem o layout posicional, a gente tem o layout celular, a gente tem um layout de linha, a gente tem um layout funcional, e aí a gente tem esse layout misto que fecha, né, o processo